Aqui é o Rodrigo do canal Digos Fish Aquário. E eu tô aqui essa noite, né, quarta-feira de cinza, para bater um papo com vocês sobre uma doença muito conhecida de nós aquaristas, o ictio. Cara, essa doença até um tempo atrás era uma doença muito fácil de ser tratada, mas no final desse ano de 2017 agora para 2018 eu tive um problema meio sério com o ictio e me veio a ideia de fazer esse vídeo, né? Eu esperei passar todo esse período, esperei o meu aquário, que foi, o problema foi justamente esse aquário, meu temático amazônico, esperei se restabelecer, né, os peixinhos estarem 100% aí, para mim realmente afirmar as coisas que aconteceu de fato e ter certeza do que eu estou falando. Realmente foi um super ictio, não foi antigamente quando você tinha um problema de ictio no aquário, você subia a temperatura aí de, se tivesse 28, você subia aí para 38 graus, desculpa, 38 matava os peixes cozidos, né? Para 32 graus, né? Subia aí para 32 graus Celsius e realmente o ictio com pouco tempo desaparecia, sumia do aquário. Mas o que eu estou vendo é um fortalecimento dessa doença. No final do vídeo eu vou comentar com vocês o porquê disso, que realmente a gente está tendo um problema aí de um super ictio. E então vamos lá. Final de ano, eu me veio na ideia, final de 2017, de aumentar meu cardume de neons, né? Porque fazia 4 anos que eu não comprava peixe algum. E meus neons já desses 4 anos para cá, 4 anos é bastante tempo, né? O neon, acho que a expectativa de vida deles é 4 anos e meio, não sei, ou menos que isso. Mas meus neons começaram a morrer de idade, realmente, de velho, né? Eles crescem bastante, aí eles chegam a um ponto que ele começa a dar uma entortadinha, parece que ele está com problema de coluna. E aí eles morrem de um dia para o outro, começam a morrer de idade. E eu pensei, cara, esse final de ano eu vou dar um upzinho aí no meu cardume de neons, né? Nessa, teve um dia que, as comemorações ali de final de ano, Natal, pá, fui levar minha mãe no supermercado, fui com a minha esposa também, e na volta do supermercado eu passei numa loja, uma loja que eu não conhecia, uma loja aqui da minha cidade. E nessa loja eu achei a loja até bonita, uma loja grande, achei bacana, dei uma olhada lá e tal. E aí, não vi nenhum, mas perguntei pro rapaz que estava me entendendo, eu falei, vocês têm nenhum aí? Ele falou, temos. Eu falei, não vi e tal. Falei, não, a gente tem, você quer? Eu falei, quero levar 15. Só que naquela correria eu tava, né, pirado, as coisas no carro esquentando, a compra que eu tinha feito no supermercado, carne, né, algumas coisas de geladeira. E falei pro cara, pega, assim, deixa o cara pegar, assim, coisa que eu nunca faria, né? Às vezes você tá com a cabeça meio voada e você, de alguma forma, permite esse tipo de coisa, né? O aquarista tem que observar, tem que olhar o peixe direitinho quando for comprar, tem que ficar de olho. Isso foi um erro muito grande meu. Mas resumindo, o cara foi lá, trouxe os peixes, deu os 15 peixes, eu olhei rapidinho, estava bonitinho assim, aparentemente no saquinho, pá, paguei e vim para casa. Outro erro, comentar com vocês, eu estava, como havia muito tempo que eu não adquiria peixes, mais de 4 anos na verdade, eu estava sem quarentena em casa, né? Fiz a aclimatação dos peixes corretamente, direitinho, e coloquei aqui no meu aquário, meu temático amazônico. Só que, o que aconteceu? Nesse mesmo dia à noite, eu verifiquei que esses neons novos estavam com as nadadeiras um pouco ruídas ali, né, carcomidas. Achei aquilo estranho, falei, isso mau sinal, né? Pode ser bactéria ou um fungo, alguma coisa assim. E já não passou nem 2 dias, apareceu o ictio, os pintinhos brancos nos neons. O que eu fiz? Bom, corri para comprar o fungicida da Atlantis. Quem disse que eu encontrava? Não sei o que aconteceu. O fungicida da Atlantis é um medicamento maravilhoso contra ictio, funciona, eu já tive problema com ictio outra vez no passado, funcionou sem precisar aumentar a temperatura do aquário, sem ter que apagar a luz nem nada, tudo normal. Apliquei, não atacou a minha biologia, não tive problema algum. É um medicamento que eu recomendo. Mas infelizmente no Brasil, esses medicamentos, né,
desapareceram das nossas prateleiras aí, dos lojistas. O Menafix da API, que era um medicamento maravilhoso, e no caso do ictio, para mim, que era o melhor medicamento para combater ictio, era esse o fungicida da Atlantis, né? Que também não estou encontrando em nenhuma loja mais. Infelizmente, no Brasil a gente tem essas coisas. Não sei por que o medicamento sumiu. Sem medicamento em mãos, eu não queria aplicar nada no meu aquário que prejudicasse a biologia. Então o que eu fiz? Um antigo conhecido dos aquaristas, quem é mais velho no hobby deve conhecer já a flor de amendoeiras, ou sete copas, né? Aquela árvore que dá os morcegos, tal, que tem aqueles coquinhos que os morcegos comem. Então, a folha de amendoeira, a flor de sete copas, para quem não sabe, ela é um fungicida, um bactericida natural. Além de soltar aí na água do aquário além de ser benéfica, né, para um monte de coisas. Comecei a usar a flor de amendoeira. Bom, com isso, eu reparei uma coisa: os meus peixes não pararam de comer, né, os meus neons. E a doença não passou dos neons para os Mato Grossos, nem para o disco, para o Sandoval, né? Sandoval, pessoas Sandoval. A doença não passou para o Sandoval, não passou para as minhas colhedoras, não passou para os meus Mato Grossos. E com isso, continuei insistindo na flor de amendoeira. Só que a doença também não desaparecia dos neons. Eu comecei a perder um neon, perdi outro neon, os dias foram passando. Bom, resumo. Pensei, não vai ter como não usar o medicamento. E eu sem aquário, hospital, mesmo se eu tinha outro vidro, se eu fosse montar outro aquário para ser hospital, tirar os neons daqui, eu fiquei com medo de acabar de prejudicar eles, já seria mais um estresse para eles. Eu pensei, vou tratar, até porque os outros já estão juntos, vou tratar no aquário principal. Bacana, Aqualife da Labicon. Comprei o Aqualife e comecei a usar. Fiz o tratamento de forma correta, cumpri as 48 horas, nada. Não sumiu. Estranhei, né? Falei, gente, esse ictio aí tá fora, tá esquisito. Aumentei a temperatura do aquário, passei para 32 graus, estava em 28, passei para 32, subi a temperatura, nada. A doença não saía dos neons, não passava para o resto dos peixes, ficavam nos neons, mas não desaparecia dos neons. E os peixes continuavam se alimentando bem, porque parece, os neons estavam se alimentando bem. Bacana. Continuei. O que me veio na cabeça fazer? Poxa, o Aqualife, só o Aqualife não está dando, né? O que eu vou fazer? Cara, pensei, vou usar... minto. Vou tirar a flor de amendoeira. Pensei, a flor de amendoeira pode estar servindo como, de certa forma, como um condicionador. De certa forma, ela está protegendo. Pensei comigo, naquela experiência que eu tenho, pensei, ela de certa forma está protegendo o muco dos peixes, que ela gera um efeito ali de black water, né, água negra e tal. E por mais que ela venha tem vários, tem N coisas que a flor de amendoeira faz. Ela abre o apetite dos peixes, ela ajuda os peixes a se aclimatar no aquário, ela, pelo fato dela escurecer a água, ela torna o ambiente mais confortável para o peixe também, ela libera taninos na água, né, que vão influenciar aí na reprodução, na alimentação, vai abrir o apetite do peixe. Então, pode ser por isso que os peixes estão alimentando bem e tal, mas pode ser também que ela está gerando uma espécie de proteção e não está permitindo que o ictio desapareça dos neons. Só que bacana, quando eu tirei a flor de amendoeira, o ictio começou a espalhar para os outros peixes, né? Tanto o ictio como o problema que eu havia citado, não sei se eu citei para vocês, das ladeiras ruídas, né? Começou a aparecer nas ladeiras ruídas os outros peixes, né? E eu fiquei preocupado, pensei, poxa, agora lascou, né? Então a coisa começou a ficar séria. Mas assim, tirei a flor de amendoeira.
comecei a aplicar o Labicon anti-íctio, em parceria com o Labicon Aqualife, cumprindo exatamente da maneira que eles falam na bula, usando, para mim, se não estou me enganando aqui de cabeça, uma gota do Labicon íctio para cada 2 litros. Se você for usar, no caso, se você for aplicar o Aqualife junto com o anti-íctio, você vai colocar o Aqualife uma gota para cada 4 litros. Fiz isso da maneira que mandava no medicamento, igualzinho. E não desapareceu, por incrível que pareça. O medicamento tem um prazo de fazer efeito ali de 48 horas. E nesse meio tempo, perderam peixinhos. Tinha perdido uns 6, 7 peixinhos, nem 11. Né? E o íctio já estava bem espalhado. A impressão que eu tive depois que eu tirei a folha de amendoeira é que o íctio deu uma bombada no aquário. Né? E eu pensei, se não me engano, eu li também numa bula do Labicon, falando que era bom parar de usar o condicionador de água. Mas eu já havia pensado nisso. Pô, mas Rodrigo, você vai parar de usar o condicionador de água? Sim. Chegou o dia da troca parcial, que eu faço a troca parcial desse aquário, no caso, de 7 em 7 dias. Eu parei, né, tanto na água de reposição por evaporação, quanto na água das minhas trocas parciais, eu parei de usar o condicionador de água para usar simplesmente o anticloro. Comprei o anticloro, não usava anticloro há muito tempo, comprei o anticloro e comecei a usar. Gente, por incrível que pareça, quando eu comecei a usar o anticloro, o íctio começou a reduzir, sumir. Né? Eu comecei a ver um efeito mais rápido, tanto do anti-íctio, né, em parceria com a Aqualife. Então, o que aconteceu? Eu parei de usar a folha de amendoeira e parei de usar o condicionador de água, voltei para o anticloro, para que o medicamento fizesse efeito, um efeito mais forte nos peixes. Né? Bom, resumindo para vocês, durante esse tempo em que os peixes, sendo mais precisamente por volta do dia 22 de janeiro de 2018, né, que os peixes, que o íctio tinha espalhado no aquário, assim depois que eu tirei as folhas de amendoeira, os peixes começaram a parar de comer, já tinha perdido alguns neons, os neons estavam bem prejudicados, sabe, com o íctio. Eu já vi uns com sério de asfixia e tal, e respirando na flor da água, né, porque o íctio vai tomando conta das brânquias deles e eles vão ficando sem ar. E a partir do momento que eu, como eu falei, eu substituí, tirei o condicionador de água, eu vi notadamente uma redução drástica no íctio. Começou a diminuir, sumiu primeiro os Mato Grosso, né? Mato Grosso, graças a Deus, não perdi nenhum, só perdi nenhum, na verdade. Eu cheguei a perder 10, ao todo, do começo do tratamento até o final eu perdi 10. E por incrível que pareça, pelo íctio, né? Para você ver, eu cheguei a um ponto que quando a doença se espalhou, eu comecei a usar o Labicon anti-íctio. Por quê? O Labicon anti-íctio, não sei se vocês sabem, na própria bula fala do medicamento, ele ataca alguns peixes, por exemplo, peixes que não são de escamas, ou alguns peixes como neons, peixe-faca, se não estiver enganado, eu acho que peixe-faca mesmo, e alguns peixes de couro, sem escama. O Labicon anti-íctio acaba fazendo mal para esses peixes. Só que mesmo assim, para que a doença fosse erradicada do aquário e não viesse para cá o Sandoval, o meu disco, os outros peixes, as corredoras, os Mato Grosso, eu resolvi aplicar, porque até então comecei a perder peixe, comecei a perder neons, e eu vou falar, não, só o Aqualife não está fazendo efeito, vou usar o anti-íctio da Labicon em parceria com o Aqualife. E foi isso que eu fiz, graças a Deus deu certo. Então no dia 24 de janeiro, sempre cumprindo essas 48 horas que o medicamento pede, né? Observava, via que a medicação, via que o íctio não tinha desaparecido, reaplicava. No dia 24, eu percebi que nenhum peixe, olhando a olho nu, nenhum peixe tinha mais o íctio. Né? Deu as horas certinhas, 40 horas. O que eu fiz? Reapliquei o produto mais uma vez, né? Tanto o Labicon anti-íctio
com o Labicon Aqualife, essa parceria dos dois juntos, da forma que é indicado na bula do medicação. Resultado, as nadadeiras ruídas já estavam, pelo menos no disco e nos meus Mato Grossos, já estavam praticamente quase totalmente restabelecidas, só apenas os neons que tinham, alguns estavam com a nadadeira muito destruída realmente, com as nadadeiras muito carcomidas, que não tinha feito ainda nas nadadeiras um efeito que dá uma grande diferença. Mas o líquido já havia sumido. O que eu fiz? Reapliquei, né, a medicação. Até então os peixes já tinham voltado a comer, se alimentar normalmente, né? Eu tive um período que eles pararam de comer, de se alimentar bem ali, que foi um período que eu tirei ali a folha de 7 copas, né, quando eu estava usando só o Aqualife, a folha de amendoeira, eu tirei a folha de amendoeira, parei de usar, e eu estava usando só o Aqualife, e vi que o ictio deu aquele boom no aquário, e os peixes começaram a comer pouco, foi quando eu perdi mais neons. Mas no momento que eu comecei a usar, por incrível que pareça, o anti-ictio que ataca os neons, em parceria com a Aqualife, eu vi o ictio ceder, né? E as nadadeiras dos meus peixes, no caso não eram bactérias, eram fungos, né? Por esse tipo de medicamento ter surgido efeito, e os peixes começaram a comer normalmente, né? Bom, resumindo, no dia 29, foi o dia da minha TPA, eu fiz a TPA, vi que o aquário estava bacana, tudo beleza, fiz vários testes, biologia estava perfeita, o ictio já tinha um bom tempo, já tinha do dia 24 ao dia 29, já tinha desaparecido, não reapliquei mais a medicação, mantive a temperatura em 32 graus, alta, da maneira que eu tinha deixado, para ir abaixando só na próxima semana, né? Abaixei devagarzinho, tipo, baixei de 32 para 30, né? E mesmo assim, como o aquário totalmente fechado, dentro de casa, 2 dias mais ou menos para que essa temperatura chegue nos 30. Aí depois eu baixei de 30 para 28, voltando na temperatura normal do aquário. E foi isso, pessoal. Agora, uma coisa interessante, que eu quero abrir um parênteses aí. Todo mundo sabe que o Labicon anti-ictio, o Labicon Aqualife, ataca a biologia do aquário. Atacou a minha biologia? Bom, de certa forma pode ter atacado, mas eu não senti nenhuma diferença, a minha biologia ficou perfeita. Eu digo que de alguma forma pode ter morrido algumas poucas bactérias, ou muitas, mas assim, como no meu aquário é um aquário de 100 litros, eu uso filtro biológico de fundo, em parceria com o Ramion, gente, eu não vou entrar em detalhes, eu vou deixar esse assunto, eu quero fazer um vídeo só sobre o filtro biológico de fundo, que eu acho uma injustiça muito grande o que vem sendo feito com o filtro biológico de fundo. O filtro biológico de fundo, ele é um tipo de filtragem que foi a filtragem, digamos assim, que permitiu que nós mantivéssemos nossos peixes vivos. É um sistema de filtragem antigo, mas que permite uma biologia violenta no seu aquário, né? É muito bom nessa parte biológica, é algo fenomenal, e as pessoas, por não saber utilizar o filtro biológico de fundo, confundem. Lógico que o filtro biológico de fundo não é para todos os aquários, lógico que existem alguns parâmetros para se seguirem para que se possa usar o filtro biológico de fundo. Eu só estou citando esse exemplo, no caso que eu uso o filtro biológico de fundo em parceria com o Ramion aqui para vocês, é porque mesmo usando esse tempo todinho, essa medicação pesada no aquário, eu não tive nenhum problema de amônia e nem de nitrito. Quando eu falo nenhum problema, eu estou falando de uma amônia zerada e de nitrito zerado. Então fica aqui para vocês, eu vou fazer um vídeo só para falar sobre isso, fecha parênteses, né? Que esse é assunto para outra coisa. Então voltando ao nosso assunto, que era o problema do ictio. Gente, então basicamente, nesse tempo que eu tive analisando, eu acho que o grande problema
que nós estamos enfrentando hoje, que o ictio realmente não é mais aquele probleminha que você só aumentava a temperatura do aquário e ele desaparecia, é que a gente está enfrentando um problema aí, uma espécie de super ictio. Quando eu tive esse problema de ictio no aquário e não conseguia resolver, quando a coisa começou a ficar feia desse jeito, eu lembro que eu fiz umas pesquisas na internet e eu vi um vídeo de um canal a qual eu sou inscrito, do Mário, ele mora em Londres, eu acho que é Mário o nome dele, ele tem um canal sobre, chama Fat Goldfish. Fica aí a dica para vocês, quem gosta de king, eu adoro, acho os kings maravilhosos, quero voltar a criar king, eu sempre fui apaixonado desse peixe, foi assim, amor à primeira vista, né? Os kings é um amor antigo, eu quero voltar a criar kings. Mas falando para vocês, quem gosta de kings, se inscreva aí no canal do Mário, Fat Goldfish, vocês vão ter informação de primeiríssima, gente. O cara sabe muito, é uma pessoa que tem, você vê assim, o prazer que ele tem assim, de passar a informação realmente, de contribuir para o hobby. Então, sempre que eu vejo um canal bom assim, eu faço questão de divulgar, sabe? O canal do Mário é um canal excelente, gente. Então se inscrevam lá. Então, falando para vocês, eu vi o vídeo do canal do Mário falando sobre um problema que ele estava tendo com o ictio. Se não me engano, são 2 vídeos. Ele falando sobre que ele teve um problema de super ictio, né? Que ele não estava conseguindo resolver, ele perdeu vários quilos. Então, eu acredito que não é só eu, só o Mário que teve esse problema, o Mário lá em Londres, eu aqui no Brasil, Goiânia, mas eu acredito que está sendo um problema, que talvez, eu não estou afirmando isso, gente, porque eu não sou biólogo, eu não sou, não tenho especializado, não sou farmacêutico, não sou bioquímico para falar sobre isso, mas eu acredito que da mesma forma como as pessoas, como tem surgido aí superbactérias pelo fato das pessoas ter uma dorzinha de garganta qualquer, em vez de tomar um anti-inflamatório apenas, ou fazer um gargarejo, as pessoas vão e tomam antibiótico. O que acontece? Você fortalece essas bactérias. Pior ainda, as pessoas não, ao tomarem esse antibiótico, elas não cumprem a risca todos os dias ali, do começo ao fim, como se deve ser tomado até o final. O que você acaba fazendo? Você começa a tomar ali, a infecção some, você para de tomar. O que acontece? Você está criando superbactérias. Aquela infecção some momentaneamente, mas você fortaleceu aquelas bactérias ao invés de erradicá-las, né? Ao invés de exterminar elas. Eu creio que está acontecendo mesmo no aquarismo. Por exemplo, o neon é um peixe que é colhido na natureza. E esse peixe vem lá da Amazônia, ele passa primeiramente pelos piabeiros, depois vai para o distribuidor, depois vai para o lojista. Às vezes tem 1, 2, 3, até 4 intermediários, e esse peixe vai sofrer várias, como posso dizer, vários problemas com temperatura, transporte, estresse, né? Enfim, esse peixe pode chegar doente? Pode chegar ação? Pode. O problema é que quando esse peixe chega no lojista, eu nem digo se ele estiver doente, né? Não, vamos supor que ele chegou são, sem a doença aparente. Ele já entra no aquário normalmente com um medicamento. Mesmo que esse peixe não tenha doença, ele já coloca o medicamento. O que vai acontecer? Esse peixe, na verdade, se ele não tem a doença e se ele está numa água que tem um medicamento, esse medicamento, de tanto ser usado e reusado no transporte, no lojista, ele vai acabar, ao invés de contribuir para a erradicação da doença, ele pode acabar fortalecendo esses fungos, essas bactérias, não sei, dependendo da doença, do medicamento que for usado. Ou também pode ser que, quando há a manifestação da doença, o lojista aplica esse medicamento ali na sua bateria de peixes, ele não espera, ele não completa, no caso, o tratamento do começo ao fim, para que o ictio seja erradicado. Ele começa a usar o medicamento, a doença some, ele já corta, para de usar. O que vai acontecer? Ele vai estar fortalecendo. Se a doença não for totalmente erradicada, ou se você não cumpriu ali, por exemplo, nos medicamentos da Labicon, fala para você esperar ali as 48 horas e depois de um tempo, se a doença não sumiu, reaplicar, né? Por exemplo, se cumpriu as 48 horas,
não sumiu o líquido, reaplica, né? Aí, sempre nesse ciclo de 48 horas, reaplicando e tal. Para quê? Para que você extermine realmente a doença. Cumpriu esse prazo, bacana. Agora, às vezes o lojista aplica a medicação, a doença começou a desaparecer, o cara já para de aplicar, ou mantém a medicação no aquário por muito e muito tempo. O que vai acontecer? O próprio organismo do peixe vai criar, vai se acostumar com aquela medicação. É igual a folha de amendoeira. Eu acredito, por exemplo, eu gosto de usar a folha de amendoeira no aquário quando realmente você nota um peixe ali que está meio sem comer, está um pouco estressado, ou quando você vai receber novos peixes, ou quando você tem um peixinho ali que está meio estranho. Isso acontece muito com os discos, né? Às vezes, por exemplo, igual o Sandoval, eu lembro que a época quando eu introduzi meus Mato Grossos aqui no aquário, o Sandoval estranhou um pouco a presença dele, ficou sem comer aí mais de semana, foi uns 15 dias que ele ficou sem comer, depois voltou a comer normalmente. Aí eu gosto de ir lá e colocar as folhas de amendoeira para que o peixe recupere o apetite, né? Então, assim, mas se você mantém ali as folhas, tem gente que gosta de usar a folha de amendoeira só para escurecer a água, aí o cara mantém ali aquela folha, o organismo do peixe acaba acostumando e esse medicamento não vai fazer efeito mais quando o peixe realmente tiver uma doença. Então eu acredito que pelo fato dos lojistas, de muita gente que está usando os medicamentos de forma incorreta, que está surgindo essas super bactérias, super fungos, entendeu? Isso aí é uma conclusão que eu tirei, porque eu nunca vi realmente um ictus tão difícil de ser destruído no aquário, sabe assim? Realmente eu pensei, eu cheguei a perder, eu tinha 25 neons, né, com a compra que eu fiz, eu fiquei com 15, mas assim, graças a Deus que eu salvei os meus, né, tipo assim, não foram todos. Eu fui feliz ainda de ter perdido apenas 10. Mas fica aí a dica para todo mundo que realmente tem uma quarentena em casa, olhe muito bem seus peixes antes de adquiri-los, né? Faça o uso dos medicamentos de forma correta, porque eu acho que o grande problema está sendo esse. Realmente, o ictio que se manifestava há 5 anos atrás não é o mesmo ictio de hoje. Então, se for um aquarista e não tiver experiência, realmente seus peixes vai morrer. Você vai perder vários peixes aí, pode espalhar para os outros peixes, dar um problema sério no seu aquário. Gente, conta aí a sua experiência, pode comentar nos vídeos, conta aí a experiência que você teve, se você teve esse problema de ictio no seu aquário, qual medicamento você usou. Eu, na minha opinião, o melhor medicamento que existe para tratamento dessa doença ainda é o fungicida da Atlantis. Bacana? Então pode comentar, se você gostou do vídeo, dá seu like. Espero que esse vídeo contribua e sirva para você que já é aquarista experiente, para você que é aquarista iniciante, que venha trazer um certo conhecimento, que venha ajudar de alguma forma você, se você tiver um problema, ou se você já teve, para você, de certa forma, você vai ter um pouco de experiência para que quando acontecer com você, você saber como agir, né? Bacana, gente, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui que o vídeo está muito comprido. Um abração e obrigado. Valeu.